Olá, pessoal. Venho aqui hoje com outro assunto, que tem a ver com a vida, sua sanidade e seu enlouquecimento. Vamos lá. Esse mês eu li A Bailarina de Auschwitz, de Edith Eger, cujo título original não é esse, e sim A Escolha, Escapando do Passado e Abraçando o Futuro. O título original faz muito sentido e, aliás, era o objetivo da autora, querendo mostrar que as escolhas se fazem nos mais variados níveis, sejam mentais, emocionais ou gestuais. As situações de alto estresse, que podem levar ao burnout, pressionam nossas escolhas, mas jamais a determinam. O título em português é só uma ponta da intensa vida da autora, hoje com 96 anos, que não representa a importância de sua vida autobiografada. Também li Charlotte, de David Fuenquinos, que conta a vida de uma menina judia berlinense, pintora nos anos 30, começo do governo nazista. Charlotte também teve que fazer escolhas para seguir a vida dentro de uma ética fundamental que dá fundamento ao humano. Acaba sendo assassinada num campo em Auschwitz aos 16 anos, mas deixa sua obra e sua história. Foi presa por um oficial nazista obcecado e doente que levou 70.000 ao campo de extermínio, numa de suas investidas ao sul da França, para arrematar um resto de judeus que havia por lá, entre eles estava Charlotte. Importante acrescentar que no final da guerra, esse oficial fugiu para a Síria, onde foi recebido porque tinha conhecidos com os quais comerciava. Viveu na Síria até sua morte, aos 95 anos. Foi entrevistado por um jornalista alguns anos atrás e disse que havia feito corretamente e faria tudo outra vez se fosse necessário. Ele era isso e acreditava nisso e jamais mudou. Assim como tem pessoas que jamais mudariam. Esse mês, também assisti ao filme Bacurau, onde o povoado é invadido de maneira avassaladora pela desumanidade virtual, pelo pior que existe da época virtual, que perde toda e qualquer empatia ou compaixão pelo estar com o humano. Isso acaba levando um povo aparentemente pacato a contra-atacar para salvar suas vidas com a mesma fúria. Não posso deixar de dizer também que assisti A Tabacaria, rodada no Berlim dos anos 30, que conta a história de um jovem que jamais abriu mão da verdade, ajudado por Freud. Também li Fascismo, de Umberto Eco, que num texto curto, grosso e profundo, nos mostra o quanto o fascismo está enraizado em qualquer um de nós e que, especialmente em situações de extremo estresse, seja emocional, moral ou racional, pode aflorar a ponto de, por medo, perdemos toda a capacidade de estar com o outro. Nenhum dos autores diz um foda-se a essas situações. Todos vão a fundo nas questões humanas perturbadoras. Não tem jeitinho nem jeitão. A manchete do jornal o Globo Online de um dia desses, Bolsonaro diz: "Vou caçar a cabeça deles". Não vou me estender muito nas falas do Bolsonaro, que são conhecidas, mas não posso deixar de repetir que todas são violentas e humilhantes, vindo de todos os membros de sua família. Parece filme, mas não é. É a realidade do nosso dia a dia. A mensagem é essa: sejam assim e denunciem quem não for. Não tenham dó, nem compaixão, nem empatia. Acreditem em Deus Todo-Poderoso. A época do homem virtual ajudou a acabar com a ética. Ele é assim e, como ele mesmo diz, não vai mudar. Porque, além de ser isso, acredita nisso. Tal qual a história do oficial nazista e dos torturadores. Tem gente que é assim e não muda. É assim em pessoa. Não é uma personalidade psicológica. O único modo de enfrentá-los ou é sendo um Bacurau, ou é com um movimento social que dê um basta nisso e o coloque em um lugar em que não machuque os diferentes. Muitas vezes somos surpreendidos por questões que jamais imaginaríamos que poderiam acontecer, tanto dentro da gente quanto fora da gente. Situações na vida podem nos transformar inesperadamente em vítimas ou algozes. Podemos facilmente acreditar que o que estamos vendo lá fora é tão inacreditável que vai passar, ou vai parar, ou é impossível, e não mais que de repente estamos frente a frente com a tragédia da qual é muito difícil escapar. O inacreditável pode vir também de dentro,
Jamais imaginamos que podemos tomar atitudes que se transformam em dramas trágicos, sem saída, ou em saídas dignas e empáticas com o humano. Temos que encontrar uma forma de sair dessa enrascada que nos metemos a favor da vida e da democracia. Psicoterapia ajuda alguns, a outros só a lei, se ela for forte o suficiente. Obrigado, gente. É isso. Até a próxima.